jardim é regado por graça, por amor, pela bondade do Senhor, que é infinita, que é tremenda sobre cada um de nós. Isaías 58, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca vão faltar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos expressar isso e cantar ao louvor da glória do Senhor. Somos um jardim. Diante do Senhor, um jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume. Somos o bom perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida.
coisa alguma, senão o amor que vos ameis uns aos outros. Aleluia, diz a palavra de Deus. Em Cristo, vendo tudo em comum, meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão, meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar perdão. A igreja, somos devedores. Somos devedores uns dos outros, do amor que flui de Deus, que nos tem feito em Cristo, tendo tudo em comum, meu querido irmão, se na caminhada ao se levantar pra quebrar a comunhão, no meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Onde abundou o pecado? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória. A nossa equipe estava trabalhando como várias peças separadas de um quebra-cabeça. E a Monday.com nos ajudou a enxergar o cenário completo. Antes da Monday.com, nossas equipes trabalhavam em plataformas diversas e não conseguimos encontrar nada. Informações e arquivos importantes ficavam perdidos. Pelo que Davi louvou ao Senhor diante de toda a congregação. Você sabe o que foi que o rei Davi declarou? Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade. Do Senhor é tudo quanto há nos céus e na terra. Do Senhor é o reino, e Ele já está exaltado como chefe sobre tudo e sobre todos. Amém? Levante suas mãos e declare isso ao Senhor. Sim, Senhor, a Ti pertence a honra, a glória, o poder. Teu é o reino, Senhor. Teu é o reino, Senhor. Teu é o poder, Tua é a glória, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Exalte mesmo ao Senhor. Libera o teu coração diante de Deus. Oh, bendiga ao Senhor. A palavra diz: bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Aleluia. Nos lembramos nessa manhã de todos os teus benefícios, Senhor. Tu és precioso para nós. Maravilhoso Tu és, Senhor. Aleluia. Vamos declarar isso, irmãos. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder e a glória, a vitória e a majestade. Deus, Senhor, é tudo quanto
nos céus e da terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre tudo que existe. Riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer, a ti pertence o louvor, somente a ti adorarei, Senhor. Rei meu, Deus meu. Do início, tua, Senhor. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder e a glória, a vitória e a majestade. Teu Senhor é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre tudo que existe. Riqueza e glória vem do Senhor. Riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer, a ti pertence o louvor, somente a ti adorarei, Senhor. Rei meu, Deus meu. Riqueza e glória vem do Senhor. Aleluia. Riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer, a ti pertence o louvor, somente a ti adorarei, Senhor. Rei meu. Mais uma vez. Riqueza e glória vem do Senhor. Aleluia. Declare isso. Riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer, a ti pertence o louvor, somente a ti adorarei, Senhor. Rei meu, Deus meu. Rei meu. Rei meu, Deus meu. Rei meu. Rei meu, Tu és o rei dos nossos corações, Senhor. Oh, aleluia. Rei meu, Aleluia. Levante suas mãos e declare: Tu és o nosso rei, Senhor. Oh, sim, Senhor. Rei meu, Deus meu. Tu és o nosso rei, o Senhor das nossas vidas. Rei meu, Deus meu. Aleluia. Sim, Senhor. Rei meu, Deus meu. Oh, aleluia. Sim, Senhor. Glória a Jesus. Oremos. Riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está
seja o teu nome, Senhor. Contigo está. Declaremos, a Ele pertence o louvor. A Ti pertence o louvor. Somente a Ti adorarei, Senhor. Em meu. Mais uma vez. Riqueza e glória vem de Ti. Riqueza e glória vem, Senhor. Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão a força e poder. Contigo está o engano. Só Ele. Bom dia, Ney. Bom dia. Você tá sozinho aí, meu irmão? Não, tô não, Lisandro. Tem miríades de anjos aqui. Amém, amém, amém. Agora E agora chegou, chegou o ancião. chegou Jesus, dois ou mais. Aleluia. Estava Como é aqui. que Não você sei tá? tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Eu estava aqui. Não sei se estava ouvindo a canção aí. Não, entrei agora, não tinha mais É, canção. mas é isso aí. Me conta as novidades. Faz tempo que a gente não conversa. As novidades. Rapaz, Deus continua e é sempre gracioso, né? Tem, tem trabalhado bastante aí no nosso coração, né? Principalmente respondido às nossas orações, o clamor da nossa alma com relação a essa caminhada, né? Na luta diária, como Paulo diz. Todos os dias vocês são entregues à morte, né? Mas é a morte da carne, né? E esses dias eu estava lendo um texto, né? Não sei se é em Efésios, eu e minha esposa estavam, graças a Deus tem dado, né, uma percepção enorme aí para Sul, né? E temos todos os dias aí agora feito nossa ravruta aqui, né, em casa. E, e um texto que a gente leu esses dias, né, falava sobre que não é nem a circuncisão, nem a incircuncisão, mas a novidade de vida, né, a transformação. E isso tem trabalhado muito, né, junto com outro texto que a gente leu, que fala que não é nem, como é que é o texto que diz? Ah, antes vocês andavam, né, segundo este mundo, nas paixões, nos prazeres, da vontade. E aí ele cita, né, na vontade da carne e dos pensamentos. Isso trouxe para a gente assim uma, um desafio enorme, né? Porque outro dia eu estava em casa sentado, uns meses antes, aí, sentado no sofá aqui, e aí, né, Deus pega e fala muito forte no meu coração, né? Seus pensamentos são enganosos. Aí eu falei, como assim? Como assim? E aí que despertou essa busca, né, de entender que a nossa luta não é só, quer dizer, a carne ela tem
dois agentes, né? A própria carne, no sentido das emoções, dos prazeres, né? De tudo aquilo que é emocional, né? E os pensamentos, no sentido da arrogância, da soberba. E aí eu passei a lutar contra essas duas dimensões aí, né? E, cara, como Deus tem dado, assim, muita graça para nós na prática, né? Quando, Amém. quando eu vi, aí me veio a lembrança o texto lá, né? Que Jesus disse, olha, um novo mandamento vos dou, né? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, né? E podemos dizer como ele nos ama. E eu falei assim, poxa, se Jesus escreveu isso, deixou escrito isso, ele mesmo disse isso, é porque é possível. E aí eu comecei a pensar como é que ele ama, né? E aí me veio como é que ele perdoa, né? Amor e perdão são conectados diretamente, né? Aí, rapaz, vem, vem a parte muito prática e legal, né? Falei com a Su, falei, Su, se eu já sei que e isso não estamos livres, né? Que já vão me ofender, que já vão me desapontar, né? Que a pessoa vai me desapontar, seja ela quem for, né? Vai, né? Por que que eu não perdoo antes disso? Por que que eu não tenho consciência já de não absorver a ofensa, né? Se eu vou ter que perdoar a ofensa, né? Já considerar como Jesus considera, e que está lá em Coríntios, né? Ele não levou em conta as vossas transgressões. Então, se ele não leva em conta, por que que eu tenho que levar em conta a transgressão do outro? Só para ter, É, só para ter mas que é que, perdoar depois, né? Só para ter que perdoar na depois. verdade, eu acho que você está certo, né? Você está certo, mas é muito difícil, É uma dificuldade porque, tremenda. porque você precisa levar primeiro o tapa no rosto para dar o outro. Aham, entende? Não dá para perdoar antes dele dar o tapa. Mas o que eu quis dizer é essa questão Perdão, né? de não absorver a ofensa, né? É, Não. é o que Jesus falou, né? Aham, Se o cara te bater numa face, você oferece a outra. é, Você está dizendo, e, peraí, olha, eu continuo aqui, né? é. Em vez de se Isso. revidar, na verdade, É, o perdão aham, é uma forma de não revidar, uhum. É não isso é? aí. É isso aí. É, e, mas as consequências do pecado, Ney, Aham, aham. qualquer que seja ele, qualquer seja a ofensa machuca, né? Sim. E não dá para negar o machucado. Uhum. É, e, a, e Jesus falou, né? Perdoai porque eles não sabem o que fazem. O pessoal que estava crucificando ele lá, ele na cruz, Uhum. furando dando em vez de água vinagre, né? Uhum. E ele perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. É. Mas, E é né? assim Isso que, aí e é assim que a gente tem que perdoar, né? na verdade, mas não é algo que a gente pode fazer. Não é natural, né? Não, não. Isso aí só funciona, sabe como, Ney? Uhum. Quando a gente incorpora Cristo em nós. É a mente de Cristo, Senhor. Quando a nossa mente passa a ser a mente de Cristo, quando o nosso coração passa a ser o coração de Cristo. É. Senão é um esforço inútil, sabia? Sim. É um Não esforço. é para alcançar, né? É É, crer, é crer e crer. aquilo vai acontecer no momento que aconteceu, né?
Uhum. Aquela, né? O cara chegou e me agrediu e eu reagi de uma maneira natural, né? Uhum. E, Sabe, e aí você reage com amor, né? uhum, a questão, uma outra coisa, na linha ainda de estar. Oi, Jota, bom dia. Na linha de Bom estar. dia, estou desfrutando aqui dessa mesa. Bom Na, dia, na JC. linha, Que bom ter você. Nós estamos em poucos, mas bem representados. nessa linha, né, Amém. da ofensa e tal. Aí eu comecei a refletir, né, que, poxa, a ofensa é requerer o direito, né? Você requer o direito, seja ele qual a referência que você toma. É o direito de você estar certo, o outro está errado, ou você, né, recebeu a ofensa, ou seja, o outro passou a dever para você. Aí eu me coloquei diante de um juiz, né? Pô, se eu tô lá, é porque eu transgredi, eu ofendi, né, o direito. E aí eu falei assim, poxa, mas que direito eu tenho, né? Por exemplo, o direito de propriedade, né? Só é dono quem compra, né? Só é dono quem pagou por ela, né? Quem, obviamente, pode estar Na morando. verdade, isso é coisa dos homens, né? É. A Então, mas propriedade é coisa de Deus, né? então, é isso que eu queria, que eu estava refletindo. Eu falei assim, então, a ofensa, né? Ela está ligada a requerer o direito, se sentir no direito, né? Mas Jesus nos comprou. Nós não temos direito. O direito ou a justiça, né? Requerer a justiça é, é usurpar a única justiça que foi realizada em Cristo, né? Então, aí eu comecei a ligar tudo isso, eu falei assim, poxa, por que que a gente quer a nossa justiça, né? E a ofensa vem disso, porque eu estou baseado na minha justiça, né? Porque na Exato. justiça de Deus ele está dizendo assim, ó, perdoa, porque se você não perdoar, né, eu não posso te perdoar, né? A oração do Pai Nosso lá. Não, é o contrário, Ney. É o contrário. Você Fala inverteu aí. a ordem. Oi? Você inverteu a ordem aí. É. Não, A é que gente. eu peguei da oração do Pai Nosso lá, né? Não. Perdoai, Como perdoai. nós somos perdoados. Você fez o contrário. Não entendi como é que é? Não, você disse que você perdoa para ser perdoado. Ah, não. Nós temos, segundo o Pai Nosso, né? Perdoa as vossas ofensas, né? Assim como eu tenho, né, perdoado. Não, não. Não? Assim como tem perdoado, mas não é que para você perdoar para ser perdoado. Ah, não, não. Eu só estou pegando a ordem da coisa, né? Porque ali está É, dizendo que se eu É, não é perdoar, perdoar porque fomos perdoados. Perdoa-nos assim como nós fomos temos perdoados. perdoado. Não é porque Per- perdoamos, Não é porque perdoamos, exatamente. Perdoa nas aham, ofensas assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm como ofendido. somos perdoados. É um equívoco, o Nizam, esse equívoco sobre a ordem desse ponto aí é um equívoco clássico aí. Tem gente que confunde mesmo. E é Inclusive, terrível, porque você só espera ser perdoado se você perdoar. tem gente que até não, eu o entendi. pessoal da hipergraça, eles acaba até falando que essa oração não é para nós, era para os judeus, porque não tem graça, Uhum. não é graça esse aspecto de tipo, a oração do Pai Nosso é meio legalista, porque é o argumento dos caras, tá? Porque a oração, Jesus está falando, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então eles consideram, equivocadamente, ao meu ver,
que aqui é uma condição. Deus perdoa-nos, assim como nós temos perdoado. Quer dizer que se a gente não tem perdoado, então Deus não nos perdoa. É o raciocínio de alguns. No meu entendimento, aqui é uma visão não condicional, mas consequencial. Na verdade, eu estou criando a palavra consequencial, não lembro se tem, se exista, né? Mas perdoa-nos assim como. O que eu acredito é que o Senhor está nos ensinando aqui a dança do perdão. E a dança do perdão funciona da seguinte forma: você pede perdão para Deus Pai. E Deus Pai, Jesus Cristo aqui, o Filho, Jesus já está nos ensinando a orar de uma maneira que, enquanto eu estou posicionando-me para pedir perdão, eu vou também me posicionar para liberar perdão. Porque não está no pensamento do Senhor Jesus a possibilidade da pessoa pedir perdão para Deus e reter o perdão para outro. Mas na verdade, quando eu me posiciono como alguém que preciso pedir perdão para Deus, eu estou me posicionando também como alguém que estou liberando perdão de Deus. Então, perdoa-nos assim como nós temos perdoado. Então, na verdade, a vida da oração do Filho de Deus é uma vida de pedir perdão e liberar É o perdão. que, É pedir é perdão o e que eu liberar estava perdão. querendo dizer quanto ao que Deus estava ministrando no meu coração, é justamente nesse sentido, ou seja, eu não tenho escolha de não perdoar, né? Quer dizer, eu tenho escolha de não perdoar, mas se eu devo perdoar como o Senhor perdoa, ou seja, devo amar como o Senhor ama e amar é perdão, né? Eu não tenho escolha como cristão, eu preciso escolher perdoar sempre, né? E é isso que Eu entendo uma coisa, Ney, JC. Não sei quem mais está aí com a gente. Entrou mais alguém? tem um nome aqui, tem um nome estranho aqui. Ou da Ah, tecnologia saiu, saiu. saiu. Já saiu. Já saiu. Né? Ou da Eu entendo que ele não nós está não querendo temos. perdoar, não, ele saiu. Tô brincando. Eu não. Eu entendo que o amor não é natural no na nossa vida. Uhum, E ele só vem porque Deus coloca amor em nós. uhum, Do mesmo modo, o perdão. uhum, A gente não, por nossa natureza, por mais esforço que a gente faça, ele não vai ter essa uhum, qualidade, essa capacidade. A gente não uhum, tem a capacidade de amar e perdoar. Eu Ela acredito. só, ela só vai ser possível quando formos uhum, transformados. Então, a transformação espiritual vem antes, né? Ontem eu estava meditando muito profundamente depois que a gente estava orando pelo Valdir. Como é que tá o É, Valdir? Eu tô sentindo falta dele aqui hoje, cadê ele? ele está bem, está fazendo os tratamentos, tá tendo, de vez em quando está tendo umas crises. Ele tem de queda, né? Ah, E aí, nas quedas, ele fica bem triste, né? Mas é. aí eu meditei que o que vai nos sobrar na grande tribulação? Com o que nós vamos poder agir? Qual será o único instrumento que teremos na nossa mão? A palavra de uhum, Deus. uhum. Palavra de Deus, não assim como a palavra escrita, é a palavra palavrada, como dizia antigamente, entendeu? Ah, É o, é viva, o, né? Vida. é o fio de bigode de Deus, né? Amém, a promessa, né? Essa Uhum, questão do perdão,
Eu tenho meditado, esses dias o Ney estava falando sobre perdoar, e você também, Elisa, voltando nesse ponto. Uhum. Tem um pastor jovem amigo meu, ele estava ministrando uma palavra na igreja lá que eu fui visitar, ele pastoreia. Ele falou uma coisa que eu falei, eu gostei, eu fui muito edificado. Ele falou assim, ele tá falando sobre perdão. Ele falou, gente, é o seguinte, não tem como você falar que você é discípulo de Jesus e você Uhum. não é alguém familiarizado com perdão. Ele falou, é mesmo que você dizer que você é discípulo de Pelé e não entende nada de futebol. É mesmo que você dizer que você é discípulo do Bruce Lee, mas você não gosta de vôlei, ou você não gosta de luta, de arte marcial. Uhum. Você dizer que é discípulo de Michael Jordan, você não é familiarizado com basquete. Se você falar que você é discípulo de Jesus, você precisa ser familiarizado com o perdão. Uhum. Eu achei essa palavra, essa alegoria de uma felicidade muito grande, porque Uhum. em verdade, né? Em verdade, ser discípulo de Jesus envolverá ser alguém familiarizado com perdão, né? Que E com amor, né? é com amor. E o amor Como é que é que o né? amor e o perdão andam junto, né? Ele é uma Andar expressão. junto, né? Porque como é que eles vão saber que vocês são meus discípulos, né? Uhum. Se amar uns aos outros. Mas o, o perdão é uma expressão do amor, né? O É, amor. Porque o amor, porque para decifrar o amor é ação, né? é O Coríntios perdão é 13. ação do amor. É a ação do amor. Então, assim, em verdade, eu digo que quando eu meditando nessa oração do Pai Nosso, recentemente meditando sobre Uhum. arrependimento, Uhum. né? Eu estava meditando nisso. Eu falei, gente, eu até estava meditando sobre o perdão nosso de cada dia. Porque, na Uhum. verdade, no mesmo contexto que Jesus ensina a pedir o pão nosso de cada dia, É o no diário, né? mesmo contexto, exatamente. Diariamente. Exatamente. Como ele ensina a gente a pedir o pão todo dia, ele também nos ensina a pedir perdão todo dia. E a Mas o perdoar. ensinar a pedir perdão todo dia vem junto com o ensinar a liberar perdão todo dia. Uhum. Então ele já nos coloca na condição de pedir perdão e liberar perdão, Uhum. né? Então eu vejo essa complementação, né? E realmente a vida cristã é uma vida de arrepender-se, que é pedir perdão. E é uma É o vida. fenômeno chicken egg, né? Uhum. É galinha e ovo, né? Isso. É uma vida de pedir perdão e de liberar perdão. Então, ontem eu estava, você falando de olhar como Jesus, eu estava ontem fazendo a ceia aqui com a família, o nosso culto doméstico que a gente faz, aí eu estava ceando e aí foi um momento de lavar roupa suja, assim, de todo mundo, dos meninos, eu, a Dani, e a gente ajustando as coisas, arrependendo, pedindo perdão, porque até o meu pequeno de 9 anos perguntou, pai, o que significa então de fato a ceia? Aí eu falei, filho, no momento ali a gente estava falando sobre arrepender, falei, hoje eu quero mostrar para você um lado que significa a ceia. A ceia é a oportunidade da gente pedir perdão. A ceia é uma oportunidade para a gente se arrepender. Né? E aí a gente estava ali, e aí tem um vídeo da crucificação em forma animada, de desenho. Foi feito pela New Creation Church. É um desenho, é uma animação da crucificação. Muito feliz. Foi muito feliz a animação. Depois eu vejo chamando para vocês aqui. Uhum. Mas o que me mais chamou a atenção foi um dado momento na animação do desenho, os autores lá do vídeo, ele coloca a câmera dentro dos olhos de Jesus. Então, num dado momento, na TV, no celular, o que for, no vídeo, a gente vai lá para dentro do olho de Jesus. Então, a gente está lá em cima da cruz, olhando para as pessoas, vendo gota de sangue cair nos nossos olhos. Uhum.
uns pedacinhos da coroa de espinho. Então mostra a gente ali na câmara, ou no olhar de Jesus, e Jesus diz, olhando para os seus algozes ali, e Jesus falando assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu pausei nessa hora, com o olhar de Jesus, e eu estava ministrando isso. Falei, olha, nós precisamos ter o olhar de Jesus. Uhum. Nós precisamos olhar como Jesus olha. Assim como eu vos amei. Exatamente. Então Jesus olha para os seus algozes ali, os caras estão crucificando, estão zombando, estão rejeitando, e ele está pedindo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu estava falando, isso aqui é uma base do perdão, porque às vezes as pessoas nos ofendem, e elas nem sabem que estão nos ofendendo direito, elas Uhum. estão completamente conscientes. Uhum. E então esse meditar no perdão é precioso, né? E aí É o nessa, perdão nosso de cada dia nos dai hoje, né, Leandro? essa figura, né? O Nizam já tinha citado esse momento, né? Pai, perdoa. E a concretização do perdão é o sofrer o dano, né? A concretização do perdão é você ter a plena consciência, ou melhor, a disposição, a iniciativa de sofrer o dano pelo outro, ou A seja, não disposição, requerer, a né? disposição de sofrer o dano. Ele foi crucificado, ele levou sobre si, ele sofreu o dano, né? E muitas vezes eu me pego, É, me Quando pego. você tem, quando você tem a promessa, você não sofre o dano. É o Não, sim, investimento na para receber a relação, promessa. na relação com o pai, né? Mas na relação Exato, exato. Ele estava da ali para oferta. cumprir a missão que o pai lhe deu, né? Isso. E aí a missão, você trazendo para o dia a dia aí, prático, né? Eu preciso sofrer o dano não para alcançar o perdão, não é isso. É para liberar o perdão. Ou seja, eu só libero o perdão quando eu me desvencilhei daquilo, quando eu não considerei mais dívida, quando eu não considero A mais gente tem que ofensa. tomar cuidado de não sair querendo levar porrada só para perdoar. Ah, não, não é. Não, Amém. Não, eu estou não, não. entendendo, o Ney está falando que é a gente, de fato, quando escolhe perdoar, a gente escolhe sofrer o dano das pessoas que nos ofenderam, né? É As- isso. Mas é esse o ponto. A gente não tem que escolher o perdão antes. Quando a gente acha que, ó, pode vir que eu perdoo. Não, não é assim, não. Não, não, não é nesse Eu sentido. acho que a gente tem que viver o dia a dia e buscando a paz. Sim, Quando a frustração vem, que ela virá, né? Mas não uhum, temos que procurar a frustração. Tem que sim, trabalhar e conviver com as pessoas em harmonia para que não haja necessidade de perdoar, né? é isso aí, legal. Porque viver em paz, buscar a paz, Ou seja, não é, é existe. mais, é mais importante, porque você vê o fato de você ter aí as guerras. Uhum, E eles falam de paz, mas vivem na guerra. uhum, Então, é aquela coisa: será que há perdão? Existe perdão entre palestinos e israelenses? a- Eles não conhecem esse termo. Os dois requerendo direito, né? Direito de ter o Deus dele. Na verdade, os dois estão um matando o outro, não está requerendo direito nenhum, porque nenhum dos dois tem direito. Ah, É só é. o evangelho para resolver esse problema. Você sabe que o Ravive, nosso amigo aqui, irmão, você sabe que ele é palestino, né? Convertido, né? Não, não, ele é libanês. Ele é libanês, né? Não, A família libanesa, a família libanesa, e ele morava lá na Israel, ele é Israel.
Ele Nascido ali, ele é nascido ali. Então, ele é da descendência árabe ali em Israel. árabe, mas de origem não palestina, é de Ah, origem libanesa. é de origem libanesa. Ah, porque ele é nascido ali entre os árabes da Palestina, só que ele é convertido. Então, ele, inclusive, se considera um israelita. Uhum. Uma vez eu Deixa eu te conversei com contar, ele. você sabe que região é essa onde ele nasceu? Ele nasceu em Nazaré, né? Mas você sabe que essas cidades foram construídas por Salomão, e Salomão ofereceu essas cidades para o rei de Tiro, Uhum. e o rei não aceitou. É mesmo. Quando você vê lá, E o rei porque de Tiro é onde é ali, Líbano hoje? que é o Líbano, Hum, Deixa eu só, ter um negócio queimando meu coração aqui. Eu queria, se vocês tiverem um tempinho, né? Queria colocar para vocês aí. Eu tô convivendo com uma situação de um irmão aqui, né? Ele é até pastor, tudo. Só que ele não consegue, né, liberar o perdão, não consegue perdoar. Ele fala assim, rapaz, eu não sinto no meu coração, né? Eu tenho, assim, me vem sempre aquela coisa de, né, por que que eles não me perdoam? Por que que eles não se reconhecem que fizeram comigo? Sabe aquela coisa de, rapaz, mas e pastor, teólogo, tudo, e só que como é que trata isso quando o coração tá assim fechado, né? Rapaz, eu tenho orado, graças a Deus, né? Às vezes que Deus consegue, né, nos usar aí, a gente pega essas questões do perdão e trabalha, mas ele toda vez ele cai nessa, mas eu não consigo, meu coração, né? E ao ponto, pessoal, olha só que coisa incrível, como é que tá, né, a situação, ao ponto dele requerer de Deus e falar assim, Deus, por que que o senhor não faz nada? Eu falei, rapaz, isso é justiça própria. E é tão perigoso porque você já está chegando no ponto de questionar Deus e de exigir de Deus uma ação dele. olha, a Rapaz, palavra de Deus, ô Ney, só comentando, isso não é algo natural, não é algo assim, porque que se aprende na conversa, não, tá? Para você perdoar, você tem que ser transformado. hum, Uma vez o meu orientador, ele estava comentando sobre a avó dele, a avó dele preferia o irmão dele a ele, né? hum, E aí ele já adulto, já bem maduro, foi para psicanálise e descobriu que ele tinha esse problema com a avó. foi preterido. Foi preterido. E aí ele viajou, foi para Maceió para conversar com a avó, para resolver essa questão. Foi porque ele descobriu que era um problema que ele tinha de não ter perdoado a avó, que tinha uns comportamentos lá que precisava consertar. hum, Aí ele foi lá para conversar com a avó. Chegou em Maceió, foi visitar a avó. Ele entra na casa da avó, a avó pergunta: você já viu seu irmão? Onde é que você já passou para visitar seu irmão? Como é que ele está? Antes dele conversar, oi vovó, como é que você está? Ela já perguntou do irmão. Aí apertou na ferida. já gatilhou. E ele estava falando isso com uma falta de amor total. Eu falei para ele, e ela já tinha morrido. Aí eu falei para ele, o Lins, perdoa a sua avó e cuida da sua vida, né? Sabe o que ele me falou? Hum, Vocês não vão acreditar.
Ele falou essa coisa de perdão é coisa de cristão, eu não tenho. Nossa. Me marcou profundamente. Ele tinha consciência de que perdão é coisa de cristão. E é mesmo, e é mesmo, é mesmo. E se a gente não for cristão, a gente não vai conseguir perdoar, mesmo sendo Não pastor. consegue, não consegue. É. Mesmo No sendo caso do pastor, né? pastor aí, no caso do pastor, ele está sendo incoerente com é o que o meu amigo falou. Como é que você é discípulo de Pelé e não gosta de futebol? Como é que você admira alguém, você adora alguém? O pastorzão aí nosso, que você está mencionando, o nosso exemplo aqui, o Ney, eu sinto até o sabor dele quando você fala assim. Eu tendo a. É alguém conhecido de nós dois, deixa eu só me identificar. Eu sei quem é. Eu sinto até o sabor dele. Você contando a história, eu sinto o sabor dele. Esse pastor amigo nosso aí, ele tem que ser coerente com o evangelho. Tem Ele que se não. converter. Esse é o Desculpe você. problema do. Não, é porque tem áreas da nossa vida, eu Não, acredito. não, desculpe. A palavra É conversão. porque esse irmão, o Nizam, ele seguramente perdoa outras pessoas em outros contextos, mas tem um tipo específico de perdão que ele está travando, e geralmente é problema ligado a abandono e rejeição. Então, quando a pessoa foi profundamente abandonada e rejeitada, quando ela experimenta isso de novo, esse negócio, como diz o Ney, gatilha dentro da pessoa uma coisa. Então, assim, o que eu diria é, esse irmão tem que ser exercitado na prática de olhar para o Calvário. Ele tem que ser exercitado na prática de olhar para a postura de Jesus. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele precisa ser levado para a mesa da Santa Ceia, uma e outra vez, e ministrar isso a ele. Como você tem a oportunidade de fazer isso, seguramente eu farei isso muitas. Irmão, vamos olhar para o Calvário, vamos olhar para a cruz, vamos olhar para a postura de Jesus com seus algozes e liberar o perdão. E pedir perdão e liberar perdão. E outra coisa é a parábola que Jesus falou do cara que pede perdão da dívida grande e depois não libera perdão da dívida pequena. E a moral da parábola ali é: a dívida grande é a que nós temos com Jesus, a nossa ofensa é maior. Como é que eu não vou liberar o perdão sendo que a minha ofensa é a maior? Né? Porque a lógica da parábola ali é a seguinte: a minha ofensa é maior. A minha ofensa diante de Deus é maior do que a ofensa da pessoa diante de mim. Né? JC, uma coisa que eu tenho meditado também é o seguinte: se você ler o Velho Testamento, quando é que o povo de Israel era perdoado? Era no dia do perdão, né? No dia do perdão. E quando é que eles não foram perdoados? Até que foram expulsos da terra. Sim. Quando foram disciplinados, então. E essa disciplina é algo que é de Deus. E a disciplina, ela é necessária. Demais. Demais. Esse irmão que está aí endurecendo o coração para não liberar o perdão, o fogo de Deus vai pegar na vida dele. Já deve estar pegando. Vai pegar. E esse comportamento já é parte vamos dizer assim, da disciplina. Só tem um detalhe sobre a disciplina, viu, Nizam? Uma coisa que eu tenho também meditado e praticado honestamente como intercessor, como alguém que está orando por alguns grupos de pessoas, especialmente com a igreja, assim, a gente começa a conviver mais perto com as igrejas, aí a gente vê as vaidades, as carnalidades, as idolatrias, né? Do lugar da vivência que a gente já tem, eu tenho praticado isso, ensinado para alguns irmãos mais maduros. Eu tenho aprendido a orar para Deus colocar as pessoas
que estão em condições de vaidade, de orgulho, de arrogância, eu tenho orado bem assim mesmo, Senhor, põe pressão nela, põe fogo, sapeca tudo que sei, dessas palhas que eu tô vendo, palha, madeira e feno, né? Pessoa querendo edificar a casa de Deus ou a casa dela com palha, madeira e feno. Eu tenho orado muito assim, Senhor, sapeca, põe fogo. Assim, e eu estou consciente que orar por isso, tem gente, talvez tem medo de fazer isso, né? De orar por isso da vida do outro, por quê? Porque a pessoa tem medo, porque na verdade, quando você ora pelo fogo na vida do outro, vai vir em você também. Então, Mas, agora, aí eu falo para minha esposa, eu falo, como eu não tenho medo do fogo vir em mim, então tá tudo em paz, porque eu não tenho paixão em palha, eu não tenho paixão em palha, eu não tenho paixão em madeira, então eu tô consciente que quando eu for orar para Deus mandar o fogo passar a pecar toda a vaidade da vida do outro, eu tô vai trazer consciente que luz, vai né? passar por mim. E É para como eu não trazer tô com luz. medo, e como eu não tô com medo do fogo passar por mim, então eu oro na liberdade completa. Tava vendo? Aí outro dia eu tava olhando o pessoal do louvor, cheio de vaidade, carnalidade. Aí eu chego uma hora mais cedo no culto para orar. Eu chego sempre para orar. Mais cedo, aí eu vou, tô lá, tô vendo eles ensaiando, a turma do louvor. Eu fiquei só lá atrás orando por isso. Sapeca, fogo, passa, põe tribulação, põe angústia naquele que está ali, ó, competindo. O outro que está ali cheio de orgulho e arrogância, nem ora direito, nem busca o Senhor, mas está querendo ali mandar e tudo, não sei o quê. Senhor, fogo, sapeca, põe tribulação, põe angústia, porque é nesse contexto que a pessoa vai buscar Deus. E eu oro até pela pastora e pelo pastor aqui, que eu amo muito, que são meus amigos, Sim. mas quando eu percebo eles, porque pastores vivem num contexto perigoso de vaidade. Eles vivem flertando com vaidade por causa da idolatria do povo, o povo tenta idolatrar eles, aí eles caem no laço. Eu oro desse jeito, eu faço, Senhor, sapeca, aperta, e Deus ouve, porque Sabe, outro dia o sabe, pastor, outro dia o Deus pastor tem amigo meu, filho. outro dia o pastor amigo meu veio compartilhar as pressão enorme que ele passou. Aí eu só ouvindo, eu falei, meu irmão, vamos buscar Jesus mesmo, a gente quebranta e tal, mas eu sei que é bênção. Então, nós precisamos orar para o fogo de Deus. isso. Então, quando esse irmão está querendo que o fogo pega nas pessoas lá, da denominação, da igreja, do pastor que abandonou, que rejeitou ele e tal, ele pode até orar isso, porque pode ser até legítimo, mas ele tem que estar consciente que, bom, foi o seguinte, você quer que Deus sapeque essas palhas na vida dos irmãos lá, ok, amém, Deus vai sapecar, mas vai sapecar em você também, tudo bem? Você está pronto para isso? Então Sabe então vamos uma clamar pelo coisa? fogo, mas ele vai, porque o fogo de Deus, ele é bom, ele não queima ouro, Ele prata e pedra purifica. preciosa. O ouro ele só purifica, ele só limpa. Agora a madeira, palha e feno ele vai queimar. Então, irmão, então, amém. Então eu diria, Ney, duas coisas práticas. Precisa levar o irmão para o evangelho, lá para a ceia, para o sangue derramado, para o perdão nosso de cada dia de hoje. E e também ensinar esse princípio. Já que você quer que Deus purifica o outro lá, amém, vamos clamar por isso. Mas você está consciente que esse fogo que vai purificar o outro lá, vai purificar nós aqui também, tudo bem? Então vamos clamar pelo fogo? Tudo bem, o fogo vai vir, vai ser ótimo. Que vai ser o melhor benefício que eu posso desejar na vida de alguém. E é o que o Nizam está falando, é a disciplina, é o fogo da disciplina. O fogo da disciplina é uma graça maravilhosa. É uma graça maravilhosa. Você falou uma palavra-chave que a gente às vezes não vê. Todo o Velho Testamento, todas as leis e os momentos, é disciplina que Deus pedia para o povo de Israel. Mas para quê? Para não se esquecerem do que aconteceu, de que eles foram tirados do Egito. Mas no momento em que eles esqueciam, o próprio Salomão, de repente, começou a construir locais de adoração para as mulheres dele lá.
porque elas tinham necessidade de ter lugares para adorar que não era um templo. Olha que coisa. Salomão, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, com todo o poder que Deus lhe deu, com toda a riqueza que Deus lhe deu, de repente foi enganado ou achou que não, isso não é nada, isso não atrapalha, e construiu templos para outros deuses. Olha que coisa. Você lê a história dos reis de Israel, dos reis de Judá e de Israel, e você vê o comportamento deles se desviando da palavra do Senhor. Né? Nós estávamos lendo os Salmos dos Degraus, né, lido, e lá no Salmo 124, se não me engano, fala que para queimar junto àqueles que não obedecem à palavra de Deus, que desviam da palavra de Deus. E a palavra de Deus não é só promessa de bênção. A gente só lê uma parte da promessa da palavra de Deus. A palavra de Deus é: se você obedecer aos meus mandamentos, você vai ser abençoado. Mas se você não obedecer, se você se desviar, você vai ser castigado. A palavra bíblica mesmo não é castigar, né? Mas, especialmente no Novo Testamento, a palavra é disciplina. Deus disciplina o filho que ama. Essa é uma palavra muito rejeitada nos dias atuais. Disciplina. As pessoas tendem a achar que Deus não é um Deus que disciplina. Nos dias atuais é uma geração muito manhosa, muito hedonista, né? Mas a disciplina é uma expressão de amor. Tá? E diz literalmente assim lá em Hebreus 12, que Deus disciplina os filhos que ama. Que ali o autor está encorajando os irmãos não ficarem desmaiados no meio da disciplina e do sofrimento, porque a disciplina é uma expressão de amor de Deus. Né? Sabe, Jota, numa das conversas que a gente tem tido, realmente o Espírito tem conduzido nessa direção, né, de levar a cruz. Mas uma das conversas, ele, assim, usou todo o conhecimento bíblico e a frase dele foi assim: olha, da minha parte eu já fiz tudo. Aí eu falei: rapaz, tá bom, você já fez tudo e não teve êxito, Deus não está te respondendo, né, tal. Mas e se essa situação é a própria vontade de Deus ou permissão de Deus para tratar você? Como é que você fica nessa situação permanecendo assim, né? Porque o que eu percebi é que o problema dele está na mente, sabe? Aquilo que a Bíblia, eu acho, né, que é aquilo que a Bíblia chama de sofismas, de fortaleza, sabe? Uhum. Pensamento contrário, é isso que está predominando, né? E o fruto disso vamos dizer assim, o meio, né, onde ele tá na filosofia, ele está na É, psicologia, ele está fazendo mestrado, doutorado nisso, e ali numa tem fonte que a gente conhece, né? tem A muito Unesp. ele está comendo comida estragada, é. É isso. Sem dúvida, há um flerte aí do diabo Uhum, seduzindo ele com fermento, com comida uhum. estragada, né? Porque quem come do pão sem fermento do evangelho puro e simples, e se alimenta dele, né? Não vai ser uma pessoa que é desfamiliarizada Perdão. com o perdão, que é o que ele Uhum, está demonstrando. Mas, na verdade, a filosofia vã, as vãs uhum, filosofias, a toda o arcabouço da psicologia é muito focado
é muito anticristo no final das contas. Uhum. É muito Uhum. anticristo, é muito anti-evangelho, é muito anti a palavra, né? Nós vivemos dias maus, né? Nós vivemos dias de iniquidade multiplicada. Então isso está alcançando até os pastores, né? Porque tá colocando na mente deles, abraçando fãs filosofias, né? Uhum. Não é fácil, não. Nós vamos Ô, ter que. Vamos Nizam, orar por esse pastor, vamos orar por esse pastor e vamos. aproveitar e orar por todos os pastores aí. É. Vamos orar pelos pastores que vão reunir hoje a igreja, vão pregar, vão ensinar. Que o Senhor possa derramar fogo e purificar sobre Amém. cada um deles, né? Colocar eles na pressão do Espírito, no fogo que possa purificá-los. E nós cremos que esse fogo também purifica nós mesmos. O JC, você falou uma coisa aí que eu, foi esse o tema que me veio à mente ontem, né, quando eu estava. O Nizam tá cortando um pouco. Você Tá um tá. pouco baixo. É. É, oi, tá me ouvindo agora? Opa, agora Agora sim. melhorou. É, o que nos protege, o que nos guarda, é só uma coisa, a palavra de Deus. Amém. E se não andarmos com a palavra ou não, esse é o momento da nossa fraqueza e é o lado carne da nossa vida. Mas o lado espiritual, o lado adoração é a Deus, é a promessa, é a palavra. Quando eu tropeço, caio, Deus me levanta. Quando eu peco, Deus me perdoa. Mas quando eu adoro outros deuses, Deus se irrita. É verdade. É verdade. E o temor a Deus é isso. Ele me ama, ele me protege, ele me guarda, ele me levanta. Mas ele não se agrada nem um pouco quando eu estou adorando outros deuses. E quando Deus se irrita com alguém e ainda disciplina esse alguém, é uma prova. Disciplina. Você vê, Não, o que eu estou dizendo é quando Deus resolve se irritar com o nosso pastor amigo ou conosco mesmo e disciplinar, isso é uma grande prova de que ele ainda não nos abandonou. Uhum. ele nunca abandona, ele tem os planos, ele não abandona, ele não vai te abandonar se você continuar É crendo a gente que nele. abandona ele, né? Não, porque tem o, o Spurgeon, o Charles Spurgeon, que dizia: você quer ver um homem que Deus abandonou? Veja um homem que está pecando e tudo na vida dele prosperando. Veja um Uhum. homem que está desviado, Uhum. quebrando os princípios da palavra e as coisas na vida dele está indo tudo muito bem. Ele costuma dizer assim: esse é um homem que Deus abandonou, né? Que é um homem que Deus não disciplina mais, não corrige mais, né? É um homem que Deus, é o contexto de Romanos 1, né? A humanidade depravada no Uhum. pecado. Em Romanos 1, Deus entregou eles a si mesmos, né? Então Deus entregou eles a si mesmo. Entregou eles às paixões infames e a si mesmo, né? Então, quando Deus entrega alguém a si mesmo, sem limites, esse aí é um caso grave, né? Tem pessoas que. Então, o nosso pastor e nosso irmão deve estar na tribulação por conta dessa Uhum. falta de perdão, dessa mágoa, está prisioneiro da mágoa e do ressentimento. Uhum. Eu sei como é que é isso, eu já senti uma época assim, bate uma revolta. Tem um combo de coisas aí que a pessoa tem dificuldade de liberar perdão. E o Uhum. combo é esse: tem vitimismo,
Tem um Uhum. conceito, uma memória, uma emoção vitimista, que acaba se sentindo vítima das pessoas. Tem também a maldade do próprio coração, que é o coração nosso tende a ficar revoltado, né? Uhum. Na revolta, a gente acaba nutrindo a amargura. Só que é o seguinte, esse negócio não tem vida longa. Não tem Uhum. vida longa. Na minha vida, quando eu fiquei meio amargurado e ressentido com, com os Uhum. pastores, com a igreja, com o ministério de onde eu saí, e Uhum. atribuir a eles muito das tribulações que eu tive e que eu tenho até hoje, Uhum. e atribuir a eles, e é provável que eles tenham a parcela deles mesmo, grande, mas eu fiquei naquela postura vitimista e amargurada. Quando eu fiquei nisso, começa a apodrecer as coisas em volta. Uhum. Eu me lembro quando um dos meus filhos começou a ter uma postura muito ingrata comigo e Uhum. muito rebelde, assim, do nada. E eu lembro quando eu vi aquilo, imediatamente minhas escamas caíram a respeito dos quais eu estava na mesma revolta do nada. Eu me lembro que isso foi canal de Deus para eu me arrepender rapidamente. Eu identifiquei, eu falei, opa, eu lembro de eu estar na postura do Senhor, eu não plantei essa atitude que o meu filho está tendo comigo. Eu não plantei. Como é que eu estou colhendo isso? E aí o Uhum. Senhor vai com misericórdia e graça trazendo a luz, não você plantou. Num certo Uhum. nível. Não foi num nível grande, mas num nível pequenininho, veio a colheitinha pequenininha, eu já me posicionei imediatamente. Falei, não quero colher isso mais. Então eu quero me arrepender imediatamente sobre isso. Eu Uhum. quero é ter gratidão, quero só lembrar das coisas boas, de tudo que eu aprendi e recebi da casa dos pais, e o que foi erro, Deus usou a mão. Aí entrar lá no lugar que José entrou é fascinante. Uhum. Porque José entrou nesse lugar da soberania de Deus, de enxergar a soberania de Deus, em que Uhum. você enxerga. E aí esse lugar é um lugar de uma liberdade tão grande que esse irmão está perdendo uma oportunidade enorme. Porque o lugar de você liberar perdão, quando você libera de fato o coração, não é que você tem amnésia, nem que você Uhum. esquece do que aconteceu. Você sabe. Eu sou capaz de olhar para os meus pastores e eles fizeram muitos maus a mim, depois de terem feito muito bem. Então eles me Uhum. ensinaram, me treinaram, me informaram e fizeram muito bem, mas depois fizeram mal. Uhum. E acabaram com a reputação, denegriram. Até hoje falam coisas assim, né? Só que eu sou capaz de olhar para eles e não sentir nenhum tipo de mágoa, de vingança. Eu, inclusive, fui lá, falei isso para vocês. Fui lá Uhum. visitá-los. Eles estão piores do que estavam antes, né? Eles estão mais apelativos na questão do dinheiro, dos tempos, Uhum. das manipulações, enfim. Eles estão assim, mas eu consigo olhar e não odiá-los, eu consigo amá-los. E é assim Uhum. que eu fui. E ainda consigo, ainda no meio dessas misturas todas, eu consigo ainda pegar um veiozinho de coisa genuína, de evangelho, de palavra, que tem também lá fluindo entre eles. E recebi em paz. E o coração está livre. É bom demais esse lugar. E aí você chega no lugar de José, que é entender que Deus usou a maldade dos seus irmãos para te empurrar para o seu propósito. Então eu estou no seguinte contexto que eu consigo olhar e falar, rapaz, se não fosse a maldade desses irmãos comigo, eu não tinha saído desse lugar. E se eu não tivesse saído desse lugar, eu estava lá com esses tantos de vícios, de cegueiras Uhum. espirituais, emocionais, ministeriais que eles estão. Então o Uhum. Senhor usou a maldade deles para me empurrar, para me expelir daquele contexto. Né? E Uhum. aí você passa a agradecer a Deus, o Senhor. E aí é o que José diz. Deus usou, meus irmãos, a maldade de vocês para me levar para o meu propósito, e o meu propósito, no final de tudo, é servir vocês. Uhum. No final das contas, o meu propósito era me livrar desse contexto de escassez que vocês estavam, para depois vocês precisar e eu socorrer. Então, Uhum. eu acredito que nosso pastor amado precisa ser levado para esse lugar de José aí também, sabe? Uhum. É, vamos orar, sim.
O JC, eu não sei, me veio ao coração aqui, né? Eu não sei nas conversas que você teve com ele, se você deu esse testemunho ou Deus te levou a. Não, eu não entrei muito nisso. Eu entrei. Ele flertou com esse tema. A gente conversava mais a respeito do Aham, âmbito familiar, né, dele, aham. de Sim, casamento. Mas mas ele flertou com esse tema algumas vezes nas conversas comigo. Eu percebi que tinha uma mágoa, mas eu nunca testemunhei desse ponto, não. Pode me usar, eis-me aqui. e como você tem um canal também, se Deus te levar a- a contactar ele, né? Amém. É bom Vai ser saber. muito bom. Eu vou dar um toque, mas pode falar para ele. Fala, conta para ele. Vou Sim, falar, ó, já que você sim. estava dando testemunho dele, de uma experiência inicial que ele teve, seria bom você ouvir e tal. Já azeita esse caminho aí. E eu, oportunamente, vou fazer isso. Sim. Vamos lá. Nizam, você pode orar? Eu e o JC, nós estamos, vamos dizer, um pouco conhecedores do problema, né? E nós precisamos de alguém que ore fora do problema. Nizam podia orar por esse pastor amado. E depois nós dois vamos orar pelas pastoradas todas aí. Vamos lá. Né? Vamos. Amém, amém, amém. Eu vou ler um versículo aqui. É, mas engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor nos ama tanto que deste teu Filho, Jesus Cristo. Fizeste com que ele deixasse o céu, viesse ao mundo, incorporasse, vivesse na carne, sofresse conosco, com todas as limitações que a carne nos traz. E foi morto na cruz. Mas antes nos deixou a sua palavra, nos deixou o Evangelho, nos deixou o modo de amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele nos amou até o fim. Nós que, mais de 2000 anos depois, viemos a conhecê-lo e o tornamos nosso Senhor e Salvador. Nós não o tornamos, nós o aceitamos. Nós Uhum. nos entregamos a Ele como nosso Senhor e Salvador. Pai, tu conheces os corações, tu conheces as motivações, tu conheces cada um dos teus filhos. Eu não sei quem é este pastor, mas eu sei que tu o amas e que ele pode resolver essa questão para poder se libertar dessa mágoa, desse ressentimento, dessa frustração que ele teve na sua vida. Sim, sim. E, Senhor, nós somos frustrados a cada dia com as pessoas e principalmente com pastores, familiares, amigos, filhos, pais. Mas nós sabemos, Pai, que todos eles agem porque não sabem o que fazem. Mas nós temos a seus olhos,
temos o seu coração. Ensina-nos, Pai, a olhar para essas situações com seus olhos e com seu coração. Em especial, oro por esse pastor que foi citado pelo Ney, pelo JC, que ele possa perceber, olhando com os olhos de Cristo, pensando e agindo com o coração de Cristo e com a mente de Cristo, que ele possa se libertar dessa mágoa, desse ressentimento e perdoar as pessoas que o ofenderam, para que ele possa viver na plenitude do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa atuar em todos os cantos da sua vida. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. E peço mais, Senhor, que esse pedido seja também para mim, para o Ney, para o JC, Sim, Senhor Deus, que precisamos. estamos aqui meditando sobre amor e perdão. É verdade. Obrigado, Pai, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Ti. E te agradeço, Pai, por esta manhã em que nós estamos só nós três aqui. E pudemos compartilhar sobre um tema tão delicado e tão importante na vida do cristão, que é o amor e o perdão. E é o que nos diferencia do mundo. Ensina-nos, Pai, a amarmos uns aos outros, para que eles percebam que somos teus discípulos, Pai. Para que o mundo perceba que são seus discípulos. Para que as igrejas percebam que somos seus discípulos. Sim, sim. Para que os pastores percebam que somos seus discípulos. Assim seja, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E se levarmos a tua palavra, Pai, para estas pessoas, e eles perceberem e entenderem que somos teus discípulos, e não aceitarem, que possamos, Pai, ter a coragem de limpar os pés ao sair de perto deles. Pai. Não é fácil. O que nós queremos, Pai, é que o Senhor continue a buscar esses seus filhos que precisam de Ti. Convença-os, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes nós só queremos convencer as pessoas do pecado e da justiça, mas esquecemos do juízo. E nós sabemos que o juízo está determinado para toda a humanidade. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E nós queremos perseverar até o fim, Pai. Não permita que as lutas deste mundo, as frustrações deste mundo, as enganações deste mundo, as mentiras deste mundo, nos desviem da Tua palavra. Mas que sempre, Pai, possamos nos segurar, nos amarrar, nos vestir da Tua palavra, como coraça, como capacete e como espada, Pai, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome dele pedimos, Pai. Amém. Amém. Nós concordamos, Senhor Deus, com essas palavras. Concordamos com a oração do meu irmão Nizam, Senhor. Gratidão por poder começar essa semana com essa mesa de comunhão tão especial, tão profunda, tão verdadeira, tão autêntica. Estava com saudade, Senhor,
dessas manhãs tão preciosas de estar aqui com o Ney, o Nizam, o Valdir, aqui lembrado por nós, também o Hannes, todos os outros irmãos. Pai, obrigado. Eu oro para que, de fato, o Senhor possa levar-nos de volta ao primeiro, ao início. Eu oro para que o Senhor possa, de fato, nos levar de volta ao primeiro amor, ao perdão. Eu oro para a vida dos pastores, tantos pastores, Senhor, sendo seduzidos pelas vãs filosofias, pelas vãs ciências, falsa ciência, tanto pastor sendo seduzido, Senhor, sendo amargurado pela maldade, às vezes, de outros pastores. Eu oro para que o Senhor possa trazer aos corações dos pastores uma familiaridade nova com o arrependimento e com o perdão. Que o Senhor possa trazer na vida dos pastores, dos líderes das igrejas, uma profunda experiência de arrependimento, de metanoia, de libertação da amargura, da mágoa, de apropriação do perdão e de liberação plena, completa do perdão. Ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor, Não, nós não somos dignos, Pai. Não somos dignos. Mas aprove o Senhor nos reunir nesta manhã, com o coração, ó Pai, disposto a interceder, disposto a se preocupar, disposto, Senhor, a ajudar. Isso só vem do Senhor. Nós não temos nada em nós, Pai, que possamos oferecer, senão a graça, o amor, o perdão que vem de Ti, como Nissa trouxe. Como nós comentamos aqui, Senhor, pelo Teu Espírito. E é bem verdade, Senhor. Vemos líderes, pastores, ó Deus, com tantas fortalezas criadas nas suas mentes, com tantos sofismas, que se tornam, Pai, oposição ao Evangelho da Tua graça, Jesus. Meu Jesus, eu sei que nós também, sem a Tua graça, estaríamos da mesma forma. Mas a Tua palavra viva, Senhor, o Teu desafio a cada um de nós, ó Pai, de nos mantermos vivendo a verdade, Pai, não só conhecendo. Pelo Teu Espírito, Senhor, o Senhor tem nos levado a reconhecer quem nós somos e reconhecer quem Tu és, Senhor. Meu Jesus, ajuda esses irmãos, ó Pai. Ajuda-os, ó Deus, a reconhecer quem são e reconhecer quem Tu és. Só existe uma filosofia, Senhor, e nem podemos chamá-la disso. Só existe uma vida, um modo de vida. É o Senhor. Por isso, Senhor, faça o que for necessário. Mas, Senhor, não permitas que eles continuem assim, Senhor. Eu sei que é preciso que haja o mal para que o bem seja ressaltado. Mas, Senhor, livra-os desta morte, Pai. Imperceptível, Senhor. Meu Deus, é só o Senhor. E nós sabemos disso. Só o Senhor pode tocar nesses corações e realizar um milagre. Pode trocar o coração de pedra por um de carne. Pode, ó Deus, trazer realmente a essência, o motivo, a razão de estarmos
vivendo neste mundo é de testemunharmos do teu amor, do teu perdão, que liberta, que transforma, que salva, que santifica e que dá vida eterna, Senhor. Que essa paixão, como já está orou, Senhor, faça com que venhamos voltar ao início de tudo. Senhor, nos ajuda como igreja, Pai. Eu sei que não temos dado testemunho como igreja, Senhor, mas, Senhor, nos perdoa, perdoa teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a amar como o Senhor ama. Nos faça amar como o Senhor ama. A perdoar como o Senhor perdoa. Não existe outra essência, Pai. Não existe outro maná, outro pão que venha nos sustentar, ó Pai. Senão esse, Senhor. Nos ajude a ter a tua mente, Jesus. A cada um desses irmãos. Restaura, Senhor. Os neurônios, restaura, Senhor. Lava, Senhor. Lava com a tua verdade a mente e o coração deles e nosso também. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus Amém. irmãos, graça e paz, bom estar com vocês no início desse dia. Amém, amém, amém. Amém. Que cear maravilhoso, hein? É, o partir do pão. Coração, nosso partir do pão, os olhos se abrem e o coração Aleluia. aquece. Amém. Glórias Obrigado. a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Maravilhosa manhã, irmãos. Maravilhoso. Essa nossa Obrigado, igreja da Jesus. madrugada está sempre aberta, né, Nizão? O bom é isso. O bom é saber que quando você acordar, você tem alguém, tem um amigo numa capelinha digital orando. É bom demais. Amém. É bom demais ter essa tocha sempre acesa. Deus Eu, abençoe, queridos. Até mais. Muito obrigado, viu? Aí estava nele lá orando em silêncio, sozinho. Acrescenta nas orações a vida deles aí. Deus responde nossas orações. Deus tamo ajuda. junto, abraço. Até Amém. amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Lisandro. Deus abençoe.